A paz do Senhor, quero louvar a Deus pela tua vida que está neste momento me acompanhando neste vídeo. Ative o sininho, segue para receber as notificações, clique no gostei e assim nos acompanha. Postaremos estes materiais todas as semanas para o enriquecimento da palavra de Deus na tua vida. Estou aqui em mãos já com a revista, estamos na lição de número 3, aonde é 19 de outubro de 2025, que tem por título O Corpo e as Consequências do Pecado. Comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Gênesis capítulo 3 e o verso de número 19. Vamos adentrar aqui na verdade prática. O pecado do primeiro Adão afetou o homem no corpo, na alma e no espírito, mas a redenção em Cristo, o último Adão, tem o poder de restaurá-lo plenamente. Vamos decorrer desta lição tão maravilhosa, tão oportuna para o enriquecimento da nossa vida espiritual. A palavra-chave, ela traz uma conotação tão aprofundada para o enriquecimento do nosso entendimento a respeito do nosso corpo e as consequências do pecado. Vamos entender que no termo do original, mais comum para o pecado, que significa literalmente errar o alvo ou desviar-se do caminho correto. Culturalmente, o conceito em hebraico do pecado está ligado à aliança. Pecar significava romper o pacto com o Yahvé, desviando-se do caminho da justiça e da Torá. Portanto, no contexto israelita, o pecado não era apenas um erro ético, mas uma violação relacional e cultural. Isto traz consigo umas violações relacional e cultural, comprometendo a comunhão do povo com o seu Deus. No grego já tem uma outra conotação, derivado da amartano, que carrega igualmente o sentido de errar, o alvo ou falhar em atingir um padrão. No contexto neotestamentário, a armartia não é apenas um desvio moral, mas uma condição existencial de alienação espiritual. Paulo descreve o pecado como um poder que domina o homem, uma força escravizadora. Romanos capítulo 6, versos 6 ao 14. Assim, o pecado é uma condição de ser herdada de Adão e não apenas um comportamento. Olha só, aqui vemos duas definições do termo dos originais, tanto no hebraico, tanto também como no grego. E encontramos estes dois termos, a profundidade de cada cultura, ou seja, como o pecado interage entre no Antigo e no Novo Testamento. Esta lição é uma lição maravilhosa para aprofundarmos nas riquezas da palavra do Senhor. Vamos para esta introdução e assim entendermos mais com profundidade as clarezas da lição. Gênesis nos apresenta os terríveis efeitos do pecado em toda a criação. O homem experimentou de forma imediata a separação espiritual de Deus, manifestada no senso de culpa e na reação à presença do Criador após a primeira transgressão. Gênesis capítulo 3, verso 6 ao versículo de número 10. Não muito depois, a morte física entrou na história humana, começando por Abel, Gênesis capítulo 4. Os impactos do pecado no corpo, a parte material do ser humano, é o assunto desta lição. E encontramos aqui algumas evidências de mortes decorrente ao pecado. Em Gênesis capítulo 2, 17, capítulo 3 e 19 e Romanos capítulo 5, verso 12, vamos encontrar três tipos de morte aqui
na Bíblia Sagrada. A primeira morte, chamada de morte espiritual, separação imediata de Deus. Gênesis capítulo 2, verso 17. Quando Adão pecou, morreu espiritualmente, perdeu a comunhão com Deus. O esconder-se, ou seja, em Gênesis capítulo 3, verso 8, revela o início dessa ruptura. Ou seja, Paulo confirma: estando vós mortos em vossos delitos e pecado. Efésios capítulo 2 e verso 1. E temos o segundo aspecto da morte, a morte física, corrupção do corpo humano. Gênesis capítulo 3, verso 19. O pecado introduziu a decadência biológica, doenças, dor, envelhecimento. O corpo antes imortal passou a sofrer os efeitos da entropia física. Romanos capítulo 8, verso 20 ao 22. Vamos encontrar o terceiro estado da morte, a morte eterna. A separação definitiva de Deus. Mateus capítulo 25, verso 46. A morte eterna é o estado final de separação para os que rejeitam a graça redentora. O termo no grego, no Novo Testamento, pode significar não apenas a morte física, mas também a condenação eterna. Apocalipse capítulo 20, verso 14. Segunda morte, ela é a consumação da alienação espiritual iniciada no Éden. Isto traz aprofundamento para compreendermos sobre os três estados da morte na Bíblia Sagrada. Vamos para o tópico primeiro, da perfeição à morte, a certificação divina. O homem foi criado perfeito pelas mãos do Criador e em toda a sua constituição, incluindo o corpo. Eclesiastes capítulo 7, verso 29. Além da perfeição fazer parte da natureza divina. Deuteronômio capítulo 18, verso 13. Segundo Samuel capítulo 22, verso 31. O próprio Deus, após a criação do homem, certificou a qualidade da sua obra. E eis que era tudo muito bom. Havia plenitude de vida no primeiro casal. Adão e Eva viviam em completa harmonia com Deus, consigo mesmo, entre si e com a natureza. Quão aprausível era esse maravilhoso estado original afetada pelo pecado. Nossa mente não consegue descrevê-lo, assim como não temos compreensão plena da glória futura na restauração de todas as coisas. Bom, aqui neste tópico, sobre a certificação divina, a qual traz consigo privilégios de sermos criados por Deus, encontramos algumas características destes privilégios que adentram da nossa própria natureza. Primeiro, portadores da imagem e semelhança divina, ou seja, imago Dei, ou seja, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Gênesis capítulo 1, verso 26. Segundo, certificação divina da criação, ou seja, perfeição e propósito. E viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Gênesis capítulo 1, verso 31. Terceiro, comunhão plena com Deus e harmonia interior. Antes do pecado, Adão e Eva desfrutavam de paz integral, espiritual, emocional e física. Não havia medo, culpa ou vergonha. Gênesis capítulo 2, verso 25. Quarto, governo e mordomia sobre a criação. Dominai sobre os peixes do mar, sobre toda a terra. A palavra hebraica dominar implica liderar com cuidado e responsabilidade, não com exploração. Ou seja, olha que profundidade e essa certificação divina sobre a criação, obra perfeita de Deus sobre a nossa própria natureza. Pecado e dor, segundo subtópico do tópico primeiro. A indizível sensação de bem-estar que o homem desfrutava era proveniente da vida que recebera de Deus e fluía em todo o seu ser. O pecado trouxe a incômoda experiência da dor,
provocada por fatores espirituais, emocionais e físico. Um complexo de alterações que vão da perda da comunhão com Deus e da restrição à árvore da vida. A vivência em um ambiente agora diverso, amaldiçoado por causa da transgressão de Adão. Em meio a tudo isso, o corpo passou a padecer e se degenerar, até cumprir a sentença final, o retorno ao pó. Por mais que se cuide dessa matéria depois da queda, o caminho natural da vida é o envelhecimento e a morte. Eclesiastes capítulo 12, do verso 1 ao verso de número 7. Ou seja, o pecado e dor, ou seja, consequências do pecado em o nosso corpo. O que consequências são essas? O que traz isso para a nossa própria natureza pecaminosa? A corrupção espiritual, perda da comunhão e da vida divina. Isso é, essa ruptura gerou vazio interior, incapacitando de manter comunhão com o Criador. Isaías capítulo 59, verso de número 2, o homem perdeu a vida, Zoé, ou seja, o tipo de vida espiritual que flui de Deus. João capítulo 1, verso de número 4. Segundo, dor e sofrimento emocional, culpa, medo e ansiedade. Gênesis capítulo 3, verso 10, o pecado produziu uma consciência corrompida. Em Hebreus capítulo 9, verso 14, a emoção do medo que vem, o sentimento de vergonha, indica a primeira experiência de culpa psicológica. Olha aqui, evidência concreta, que evidência maravilhosa para compreendermos qual é o princípio de toda culpa, de todo o âmago do sentimento de ansiedades, de depressões. A degeneração física de dor, doença e envelhecimento, Gênesis capítulo 3, versos 16 e 19, o corpo antes incorruptível passou a sofrer entropia biológica, a dor, que significa trabalho penoso, sofrimento físico e mental, e isso vamos encontrar também em um aspecto de sentença final, retorno ao pó, morte física e limitação existencial. Gênesis capítulo 3, verso 19. A expressão pó enfatiza a fragilidade e finitude do corpo humano. O pecado dissolveu a integridade original da criação. O homem feito para a eternidade tornou-se mortal. Romanos capítulo 6, verso 23. Vamos entender todas essas consequências que originou na natureza do homem pecaminosa. O homem caiu e ficou à mercê de todas essas consequências pecaminosas. Vamos para o subtópico 3, a qual a velhice, autenticidade e gratidão. Dentro do grave quadro de adoecimento mental que marca a sociedade hoje, um novo transtorno tem sido diagnosticado, a gerontofobia, um terrível e mórbido medo de envelhecer que causa ansiedade e produz comportamento incompatíveis com a idade. A Bíblia fala da velhice de uma forma natural, clara e direta, ressaltando seu valor e honra. Enquanto isso, assiste-se a uma cultura de negação dessa fase de vida, a começar pela rejeição da palavra velho. Cuidar de si é muito importante, mas é preciso ser sábio e viver todas as fases da vida de maneira autêntica, em profunda gratidão e temor a Deus. Precisamos reconhecer as características e a importância de cada etapa de nossa existência. Encontramos essas duas características de problemas psicológicos que encontramos no envelhecimento. Isso é um âmago científico. Gerontofobia, medo patológico de envelhecer. A gerontofobia é um medo irracional do envelhecimento e da velhice. Do ponto de vista clínico, ela se manifesta como ansiedade antecipatória, negação da idade e comportamentos compensatórios, excesso de cirurgias, culto à juventude, isolamento social, e encontramos também a síndrome de Peter Pan. O adulto que não quer amadurecer, trata-se de um transtorno comportamental não
catalogado oficialmente, mas amplamente reconhecido na psicologia. O termo foi cunhado por Dan Keeley em 1983 para descrever adultos que se recusam a assumir as responsabilidades e permanecem em um estado de imaturidade emocional, sintomas, dependências afetiva, egocentrismo, fuga de compromissos, dificuldade em lidar com limites de tempo, isto é, os sintomas do pecado que caracteriza a mente de muitos que estão nessa fase final da vida ou a fase mais madura da vida humana, o envelhecimento. Vamos tomar cuidado. A Hipnose 1, a qual vai nos dar uma breve explicação, o ser humano foi criado em perfeição, mas o pecado trouxe dor, envelhecimento e morte física como a consequência da queda. Vamos para o tópico 2 e assim nós aprofundarmos neste tópico a responsabilidade humana, corpo e livre arbítrio, subtópico 1º. Como consequências de suas transgressão, Adão e Eva passaram a conhecer não somente o bem, mas também o mal, e todos os seus descendentes nascem inclinados ao pecado. Mas apesar de o pecado ter desfigurado a imagem de Deus no homem, não aniquilou. Um dos significados disso é que o ser humano continua dotado de livre-arbítrio. Somos responsáveis pelo uso de nosso corpo para o bem ou para o mal. Como disse Deus a Caim: se bem fizeres, não haverá aceitação para ti? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta. E para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Gênesis capítulo 4, verso de número 7. Vamos entrar neste tema, livre-arbítrio. O livre-arbítrio é um dom divino. O livre-arbítrio reflete o caráter moral de Deus. Ele cria seres capazes de escolher o bem ou o mal. Essa liberdade é um fundamento da responsabilidade moral e ética. Deuteronômio capítulo 30, verso 19. Vamos compreender que a queda não anulou o livre-arbítrio, mas o corrompeu. Após o pecado, a liberdade humana tornou-se inclinada à concupiscência. Romanos capítulo 7, verso 19. O homem continua livre, mas tendo ao mal sem a ajuda da graça. O corpo é um instrumento das escolhas morais e espirituais. O uso do corpo pode glorificar a Deus ou servir à injustiça. Romanos capítulo 6, verso 13. Assim, o corpo torna-se campo de batalha entre o espírito e a carne. A verdadeira liberdade está na obediência a Deus e na renovação do espírito. O livre-arbítrio sem Deus conduz à escravidão do pecado. Romanos capítulo 6, verso 16. A verdadeira liberdade é a teonoma, ou seja, guiada pela vontade divina. Ou seja, o livre-arbítrio é um efeito a qual Deus constitui para o homem, mas o pecado, ele degenerou, ele corrompeu esta veracidade. Vamos para o subtópico 2, a potencialização do sofrimento. Além das consequências naturais decorrentes do pecado original, o corpo também sofre impactos das transgressões que o ser humano pratica ao longo da vida, inclusive contra si mesmo. Essa potencialização do sofrimento decorre das obras da carne, natureza pecaminosa, é a manifestação do espírito de inimizade contra Deus que Satanás, a antiga serpente, instilou no coração humano ainda no Éden. Esse quadro de corrupção foi observado logo nas primeiras gerações e somente se agrava. As drogas são um dos instrumentos de profunda degradação do corpo. As práticas sexuais ilícitas também crescem. Crianças e adolescentes são os mais vulneráveis e dependem cada vez mais de uma vigilância, amoroso e firme cuidado dos pais no temor do Senhor. Qualquer negligência pode resultar em gravíssimas consequências. Encontramos as obras da carne e a potencialização do sofrimento humano. Encontramos estas
potencialização a qual causa dor e sofrimento pela transgressão e pela queda do homem. E algumas características podemos entender qual é essa degradação, qual é essa natureza caída, a imoralidade sexual, porneia, degradação física e emocional, impureza e sexualidade, desordem dos desejos e vazio interior, ira e hostilidade, tensão psicomática e doenças cardíacas. Podemos compreender a inveja e ciúmes, depressão e autodesvalorização, bebedice, glutonaria, destruição do templo físico, idolatrias e feitiçaria, alienação espiritual e confusão mental. E encontramos tudo isto para que corrompe o corpo e a natureza do que Deus fez perfeito, mas caiu e entrou assim as consequências. Vamos para a Hipnose 2, aonde encontramos o mesmo após a queda, o ser humano possui livre-arbítrio e é responsável por suas escolhas, que afetam o corpo e a vida diante de Deus. Vamos para o tópico 3, e assim quase chegando na reta final, quero agradecer por você já estar acompanhando ainda comigo até aqui, acompanhando esta aula maravilhosa. Continue seguindo-nos, continue, aperta o gostei, continua nos acompanhando, que a cada semana você será enriquecido com o conhecimento da palavra de Deus. Tópico 3, do abatimento à glorificação. Subtópico 1 do tópico 3, a realidade das enfermidades. Com o pecado, as doenças também passaram a fazer parte da vida humana. Elas surgem no processo de degeneração dos órgãos e sistema do corpo, por causa das internas e externas, e estão entre os fatores que levam o ser humano de volta ao pó. Ninguém está imune ou isento de sofrê-las, nem mesmo os cristãos. Paulo menciona seu cooperador Trófimo, que deixara doente em Mileto. A Timóteo recomendou: não beba mais água só, mas usa de um pouco de vinho por causa do seu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Tudo indica que o jovem pastor tinha um corpo debilitado por algumas doenças, provavelmente distúrbios gástricos. Jesus tem poder para nos curar de todo mal, mas precisamos ter serenidade, paciência e firmeza na fé e se enfrentarmos sofrimentos persistentes, ou seja, isto está decorrente, é a realidade das enfermidades enfrentando com fé, ou seja, há enfermidades, mas devemos ser firmes e ter firmeza na fé em Cristo Jesus. E encontramos o reconhecimento da fragilidade do corpo em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 16 e 17. O cristão entende que a doença faz parte da condição humana decaída, mas não o define. Essa consciência o conduz à humildade e dependência de Deus, exercendo a paciência e a esperança em Deus. Tiago, capítulo 5, verso 13 ao 15, a enfermidade é também um campo de prova e crescimento espiritual. Tiago exorta a oração e a unção, destacando a fé como meio de fortalecimento. E vamos manter isto como? Mantendo a fé ativa, mesmo na dor. Hebreus capítulo 11, verso 1, Romanos capítulo 8, verso 28. A fé sustenta o cristão no sofrimento, lembrando-lhe que Deus pode transformar a dor em maturidade espiritual. O corpo sofre, mas o espírito é renovado diariamente, ou seja, enfrentamos as enfermidades com firmeza, foco e fé. Subtópico 2 do tópico 3. Enfado e canseira. Mesmo que o corpo não seja abatido por doenças, o próprio processo de envelhecimento traz canseira e enfado. Salmos 90, verso 10. Limitações e fraquezas surgem ao longo da vida, alterando toda a estrutura humana. Ter consciência disso é importante para nosso autoconhecimento. Como já vimos,
mas é essencial também para uma convivência cristã sem orgulho ou acepção de pessoas. Ricos e pobres são como a erva que seca e a flor que murcha e cai. Promover comunhão entre todas as é a missão fundamental da igreja. E o enfado e a canseira, a perspectiva de vida mesmo após a velhice. Isso temos que acreditar. A velhice como etapa de sabedoria e frutificação espiritual. O ancião justo é comparado à palmeira que floresce e dá fruto mesmo na velhice. O valor espiritual do corpo envelhecido, Coríntios capítulo 4, verso 16 e 17, na segunda carta, Paulo reconhece o contraste entre o declínio físico e o vigor espiritual, a esperança da imortalidade e da ressurreição. O corpo que envelhece é também o corpo que aguarda a glorificação, o chamado à gratidão e à serenidade do tempo final. O envelhecer com fé é um testemunho de perseverança e gratidão. Devemos atentar por essas fases bíblicas que Deus impõe para que todos nós sejamos saudáveis espiritualmente, mentalmente e permanecemos firmes e constantes em Cristo Jesus. Subtópico 3 do tópico 3. O corpo glorificado, a esperança do salvo por Cristo, que vive em santificação, é de uma redenção completa, inclusive do corpo. Romanos capítulo 8, verso 23. É o aspecto futuro da salvação. A glorificação, nosso corpo abatido será transformado para ser conforme o corpo glorioso de Cristo, segundo seu eficaz poder. O verbo transformar nesse texto, no grego, significa mudar a forma. Será a mudança do corpo terreno, carnal e mortal, para o celestial, espiritual e imortal, semelhante ao de Cristo Jesus, o homem perfeito. Romanos capítulo 8, verso 29. Isso traz consigo o corpo glorificado, o aspecto atual e o aspecto futuro. Encontramos estes dois contraste, ao qual o aspecto atual, corpo físico, sujeito à morte e corrupção, Gênesis capítulo 3, verso 19. O fraco, sujeito à dor, Salmo 103, verso 14. Corpo de humilhação, Romanos capítulo 8, verso 23, marcado por lágrimas e sofrimento, Salmos 34, verso 19, mas temos que atentar para o aspecto futuro, corpo glorioso, incorruptível e imortal, 1 Coríntios capítulo 15, verso 42 e 44, forte e cheio de glória, Filipenses capítulo 3, verso 20, corpo semelhante ao de Cristo, 1 João capítulo 3, verso 2, e sem dor, pranto ou morte. Apocalipse 21, verso 4 e 5. Vamos atentar para essas qualificações de esperarmos da bênção futura as bem-aventuranças, promessas que Cristo promete a todos que permanecer nele. A hipnose 3 é, apesar das enfermidades e limitações do corpo, o crente tem a esperança da glorificação, quando o seu corpo será transformado e à semelhança de Cristo Jesus. E assim encerramos a terceira lição. Te aguardo na semana que vem e quero te agradecer e louvar a Deus pela tua vida que me acompanhou até aqui, que acompanhou toda esta aula. Creio que Deus te enriqueceu no conhecimento, na graça, na sua palavra bendita e fiel. Que você seja abençoado por Deus. Muito obrigado pela sua audiência. Muito obrigado por vocês permanecer até aqui. Ore por nós para que esta obra possa crescer cada dia e a cada momento para a glória do Senhor Jesus Cristo.